O corpo continua em movimento uniforme indefinidamente se a sua aceleração for zero. E aqui, ó, essa setinha significa que isso aqui é uma grandeza vetorial. Quando não tiver essa setinha em cima, é uma grandeza escalar, que é representado por apenas um número. Grandeza vetorial, ela precisa ter intensidade, direção e sentido. Então, gente, primeira aula eu fiz num formato mudo, né? E não sei se vocês gostaram, mas sejam bem-vindos ao meu curso de Física. O objetivo é ensinar você a resolver exercícios de Física nos vestibulares, tá? Nas provas do ensino médio, ensino fundamental. E, né, pode te ajudar até na faculdade, às vezes. Então, né, primeira aula a gente trabalhou com a lei da inércia. Gente, na prática dos exercícios, o que significa a lei da inércia? Significa que você tem que prestar atenção, ler bem e interpretar se existe algum tipo de força sendo aplicada naquele bloquinho lá. Geralmente é um bloquinho, né? Pode ser outras coisas também, mas geralmente é um bloquinho. Se não tem nenhuma força, então a aceleração é zero. Eu nunca entendi o que é esse tracinho aqui em cima. Esse tracinho indica que isso aqui é uma grandeza vetorial. Essa velocidade aqui, ó, indica que é uma grandeza vetorial. Qual que é a diferença de grandeza vetorial e grandeza escalar? Só tem só essas. A grandeza vetorial, ela tem direção, né? No caso, a direção dessa velocidade aqui, essa linha aqui, ó, tracejada, ela tem direção e ela tem sentido, né? No caso, o sentido dessa velocidade aqui é para a direita, representado por essa seta aqui, ó. Não é por essa setinha aqui não, essa setinha só indica que é grandeza vetorial. Agora essa daqui está indicando que é para a direita. E se tivesse uma setona indicando para a esquerda, né? Ou de alguma outra forma estivesse indicando que o bloquinho estivesse se movendo para a esquerda, então o sentido dessa grandeza vetorial aqui, né, V, essa velocidade, seria para a esquerda, né? Mas essa setinha em cima do V continuaria para a direita, porque isso indica que é uma grandeza vetorial, tá? Então, uma grandeza vetorial, você precisa de 3 informações para identificar ela completamente. A direção é horizontal, está na diagonal, quantos graus, para cima, para cá, para baixo, assim, né? Vertical, diagonal, etc. Direção, sentido, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para lá. Sentido, que geralmente é indicado por uma seta maior. E por último, a intensidade. Intensidade, né? Que no caso é um módulo, né? A gente chama de módulo, né? Do vetor, tal, etc. Que, né? Vai ser representado pela velocidade escalar, né? Que pode ser 10 metros por segundo, 50 metros por segundo, 20 km por hora, né? É a quantificação, né, dessa velocidade em algum referencial, né? Gente, referencial é um conceito essencial também de você entender na física, porque se você quiser resolver exercícios super difíceis, né, que é bem difícil, né, você tem que entender o que é referencial. É um conceito bem complexo, mas é muito legal, é muito interessante, tá? Eu acho que eu vou, né, passar por todas as leis. Depois a gente vai voltar nelas, resolvendo questões e, né, usando elas, né, e pensando sobre elas e explorando, né, esses conceitos e entrando em outros campos, né?
explorando outros conceitos ao longo dessa jornada aí também. E um deles vai ser o referencial, tá? Então, obrigado pela paciência e vamos lá. Próxima lei então, né? Próxima lei. A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. Vou escrever aqui. Segunda. Vou fazer assim, que eu acho legal. Segunda. Vixe, agora escrevi já. Segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? É aquela lá, né, que a gente sempre representa, você sempre vai ver essa formulazinha aqui, né? A força vetorial é proporcional à aceleração vetorial, né? E o módulo também é proporcional e tal, etc. Beleza, mas vamos falar em palavras. Vamos escrever bonitinho aqui, ó. Então, a segunda lei de Newton. Vou escrever aqui na frente. A mudança de movimento. O que é mudança de movimento, gente? É proporcional à força motora imprimida. Motora imprimida. Legal nessas palavras. Imprimida. E é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Eu gostei desse jeito de escrever a segunda lei de Newton. Porque é o que a gente precisa entender para resolver os exercícios mesmo. Estou escrevendo bem devagar, assim, fazendo nesse formato, né? Porque daí, naturalmente, você vai decorando, né? Tão devagar que é. Então, a mudança de movimento é proporcional à força motora, né? Naquela linha, né? Aquela linha que se aplicou a força. Vou dar vários exemplos legais. Na qual aquela força é aplicada. E é, né, sintetizado por essa expressão aqui. Essa equação aqui, né? Beleza, dá um exemplo. É um exemplo prático, assim, ó. Cai no exercício. Por exemplo, você tem um corpo se movendo nessa direção horizontal. O corpo está se movendo nessa direção horizontal aqui. Beleza. Tá lá. Vou escrever a grandeza vetorial V aqui, né? E vou indicar o sentido, né, dessa grandeza, que é para a direita. E a direção é a direção dessa reta aqui, né? Aí vamos supor que de repente, uma força, né, surge do nada nessa direção aqui. Do nada eu aplico uma força nesse corpo aqui, nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Essa força é constante, tá? Eu aplico uma força constante nessa direção. Constante é que não muda, né? O que vai acontecer? Eu vou mudar eu vou adicionar uma aceleração nesse corpo. Na mesma direção e sentido, né?
dessa força. Aceleração é igual à força? Não, a aceleração vai ser proporcional à força, né? E a massa é o coeficiente aqui, né? Então, o que vai acontecer? Qual que vai ser a nova trajetória desse bloquinho? Como, né, a força é aplicada nessa direção, eu estou adicionando uma aceleração nessa direção. Então, o movimento dele vai mudar, né, proporcionalmente à força imprimida, né, a força motor imprimida. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, a nova direção do bloquinho vai ser essa. Vai vir, daqui a pouco ele vai... E depois de um tempo, né, ele vai vir, depois de um tempo, ele vai ficar paralelo, né, à direção dessa força aqui, vai ficar na mesma direção da força que foi implicada depois de um tempo, né, mesma direção e sentido, supondo que só tem essa força aqui, né, e antes dessa força aplicada não tinha nenhuma outra força, então ele estava em movimento uniforme, né? Pronto, é isso. Então agora essa força alterou a direção do movimento desse corpo, que era horizontal e agora está nessa direção aqui, né? Paralela a essa. E alterou também, com certeza, o valor, né? Dessa velocidade. Agora não é mais V, né? Vou chamar de V', porque eu imprimi uma aceleração, né? A aceleração ela aumenta a velocidade do corpo, né? Então, na prática, vai ser isso aí. Esse é só um exemplo, né? A gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, e supondo que essa força continua sendo aplicada, né? Essa velocidade continua mudando. Se a força for constante, então é um movimento uniformemente variado, né? A velocidade muda, mas numa taxa constante, porque a aceleração é constante, né? Vamos supor agora, tá? Mais um exemplo. Vou mudar um pouco aqui. Eu tinha o mesmo corpo, vamos supor que o mesmo corpo, tá? Mesmo objeto de massa n, velocidade v, tá? Tava se movimentando nessa mesma direção, tá? E sem nenhuma outra força sendo aplicada nele, então ele estava com um movimento uniforme, né? Agora, do nada, surge uma força, pode chamar de qualquer nome essa força resultante, força motor, o que você quiser. Uma força de cima para baixo, apontando para baixo. Eu vou colocar a setinha aqui, ó, para representar o vetor, né? Então, o vetor tem essa direção e esse sentido, tá? Do nada, aplica uma força para baixo. O que vai acontecer? Essa velocidade vai alterar, supondo que essa força é constante, tá? Ela vai continuar sendo aplicada de forma constante. Essa velocidade vai ser alterada. Vai ser alterada em sentido, né? Sentido e direção e intensidade também, né? Vamos desenhar. Aí, ó, vai ter uma hora que o corpo está movimentando nessa direção aqui, com outra velocidade, né? Ele vem para aqui também, para outra velocidade, até que ele fica na mesma velocidade e direção e sentido dessa força aqui, supondo que ela é a única força que está sendo aplicada nesse bloquinho, né? Então, ele vai ter uma velocidade final, ela vai estar sempre mudando, né? Se a força não parar de ser aplicada. A gente está supondo isso, tá? Né? Mas pelo menos a direção
E o sentido vai continuar sendo esse agora, né? Mudei, apliquei uma força para baixo, o corpo vai mudar, né? Até que ele atinja a direção e o sentido dessa força, né? Então eu vou continuar tendo uma força sendo aplicada nele, o que vai resultar numa aceleração, né? Também na mesma direção e sentido, o que vai fazer com que a velocidade altere agora, né? Depois de encaixado, né? Vamos falar assim, nessa direção, né, da força, a velocidade vai continuar sendo alterada, mas apenas em modo, né? Apenas em intensidade, porque ela vai alterar uniformemente por causa dessa aceleração agora que existe nesse bloquinho devido a essa força aqui. Gente, é muito simples, né? E se tu souber isso, né, já é o básico que você precisa saber para resolver os exercícios, tá bom? Agora vamos ver se a gente achou um exemplo. Um exemplo do exercício. Ou vamos para a terceira lei de Newton. Vamos ver, peraí. Então, vamos fazer a terceira lei de Newton, depois a gente volta fazendo exemplos. Né? Depois a gente vai começar fazendo exemplos, né? E vai pensar bastante sobre essas leis. Então vamos lá. Terceira lei de Newton. Que cor que eu escrevo? Escrever de preto. Terceira lei de Newton. Não sei como é que tá a luminosidade desse aqui. Vou mudar um pouco. Aí. Terceira lei de Newton. Vamos lá. Gente, terceira lei de Newton, né? É aquela da ação e reação. Vamos escrever bonitinho aqui, ó. A toda ação, toda e qualquer ação, há sempre uma reação, só que oposta. Oposta e de igual, oposta e de igual intensidade. Ah, Israel? Nunca mais vou esquecer isso. Beleza. Toda ação, ela tem uma reação oposta, na mesma direção, né? E igual intensidade. Ou seja, a pancada que eu dou aqui nessa mesa, ela dá de volta na caneta, né? Com a mesma intensidade, só que para cima, né? Eu dei uma pancada para baixo, ela dá uma pancada na caneta para cima. Na mesma direção e intensidade. Beleza? Se eu apliquei 10 N para baixo, a mesa aplica 10 N para cima. Tá? Essa é a justiça da natureza. Então, cuidado, gente, com as suas ações. Vamos lá. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. As ações, que é mútuo, não é ao mesmo tempo, né? Mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais. Mas se é igual, por que é no sentido oposto? Não, tá falando que é igual em direção e intensidade. Só o sentido que é oposto, né? Mas tem que ser oposto mesmo, né? Senão a realidade não funcionava. O outro sobre o outro são sempre
iguais e dirigidas em sentidos opostos. Pode crer. É isso, né? Por exemplo, você tem duas pessoas brincando assim, né? Aquela brincadeira lá. Aí tem, né? Eles ficam se empurrando. A força, por que que então sempre um ganha, né? Acaba indo para um lado ou para o outro. Se as forças são iguais, por que um vai para um lado ou vai para o outro? Porque talvez por causa da resistência, né? Por causa da força de atrito, né? Que uma pessoa, né? Que um deles tem a mais aqui no chão, e por causa da sua massa, né? Principalmente pela sua massa. Se a massa desse, por exemplo, for maior do que a desse, é claro que é mais fácil ele empurrar ele para lá, porque esse daqui é mais pesado, né? A massa dele é maior, é mais difícil esse carinha aqui empurrar ele para lá. Então, mesmo que as forças são iguais, esse aqui acaba indo para cá, porque a massa dele é menor. Entendeu? Qual mais outro exemplo? Quando você dá um soco na parede, né? Não dói? É porque a parede aplica a mesma força, né? Mas em sentido oposto, na direção da sua mão. E é isso. Agora a gente vai resolver exercícios, né? E ao longo dos exercícios a gente vai refletir sobre essas leis e entender cada vez mais. Gente, só para iluminar aqui mais um pouco, essas leis são válidas para velocidades bem menores que a velocidade da luz, né? Por exemplo, a velocidade de um carro, né? A velocidade até de um avião, né? Bem menor que a velocidade da luz. Agora, quando o trem chega perto da velocidade da luz, daí muda, tá? Aí começa a mudar lá para a teoria quântica. Mas para efeitos didáticos, né? Quando a gente não está falando de velocidade da luz, essas leis de Newton são bem exatas, né? Funcionam muito bem. Tá, Israel, mas se é a mesma intensidade, por que quando a gente empurra um bloquinho na mesa, ele vai para a direita e a gente não vai, né? Se a gente recebe a força na direção oposta, na mesma intensidade. Gente, é porque a nossa massa é muito maior, né? Vamos supor que é a massa da pessoa, isso aqui é uma pessoa, empurrando, né? A nossa massa, ela é muito, muito, muito maior, né, do que a massinha desse bloquinho, entendeu? Por isso que ele vai para lá. Mas ele aplica uma força de mesma direção, intensidade e com sentido oposto na sua mão, tá? Não se engane.